Graça e paz, bom dia, oração do dia. Deus é grande demais para entendermos tudo. Romanos 11, do versículo 25 ao 36. Que carta, não é? Que carta linda, maravilhosa. Essa carta nos revela muitas coisas, como Deus salva uma pessoa, graça e fé. Como Deus formou seu povo. O relacionamento de Deus, ele é um relacionamento individual, pessoal, mas também um relacionamento nacional. A gente vê o relacionamento dele com Israel e com a igreja, né? Ou seja, o povo de Deus. É um relacionamento representativo. Adão, o representante. Cristo, o nosso representante, o novo. Então, Carta aos Romanos fala disso, né? É muita coisa. E aqui está finalizando o capítulo 11. Paulo diz assim: Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Preste atenção, ele está falando com uma igreja de maioria de não-judeus. O que é o não-judeu? Alguns até... Eu tive um dos nossos espectadores, ovelha, perguntou: pastor, o que é não-judeu? Não-judeu é todo o povo não-judeu. Por exemplo, nós, brasileiros. E judeu tem a ver aqui com a cultura judaica. Não é só com a fé judaica, mas com a cultura judaica. Né? Nós temos a cultura do brasileiro. E nós somos povo não-judeu. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmo. Então está dizendo: olha, não judeu, não fique se orgulhando, não. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios se completa. Então, olha, o período que Israel está endurecido, ou a maioria do Israel está endurecido, vai ter fim. Até que se complete os não-judeus, ou seja, aqueles que Deus se afeiçoou e quer trazer de não-judeus para o seu povo. Vai chegar esse dia de se completar, e aí, o que acontece? A maioria dos judeus vão se converter. Preste atenção no que Paulo diz. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, o número dos escolhidos vai ser completado também em Israel. Não só entre os gentios, mas também em Israel. E ele continua: como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e se afastará de Israel. Ele citou aqui, versículo 26, ele citou Isaías 59, 20 ao 21. E também 27, Isaías 27, versículo 9. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. Está vendo? Tem uma promessa para Israel, que Deus vai fazer isso com ele. Ou seja, para se completar o número dos escolhidos, para se completar o número dos salvos em Israel, Deus vai fazer isso, vai trazer Israel de novo. Ou seja, a maioria do povo. Aí vem o 28. Muitos do povo de Israel agora são inimigos do Evangelho. Muitos, não todos, muitos. E assim beneficia vocês, não judeus. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Deus, sim, ama Israel. Mesmo que integrantes de Israel, seja minoria que crê em Jesus, Deus ama sim. E haverá um tempo que vai ser a maioria, ou vai se completar o número de escolhidos de Israel para se formar o povo de Deus. E por causa dos patriarcas que Deus escolheu, e por causa deles, o Israel ainda é povo que Deus ama.
Em outros tempos, versículo 30, Romanos 11, 30, vocês, não judeus, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são rebeldes. E Deus foi misericordioso com vocês para que eles também participem da misericórdia de Deus. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que com todos tivesse misericórdia. Ou seja, ele está dizendo assim para os irmãos romanos lá da igreja em Roma. Olha, antes os não-judeus eram rebeldes e Israel obediente. Agora, Israel é rebelde e os não-judeus obedientes. É claro que eu estou falando a respeito dos obedientes que creem em Jesus. Deus fez isso para quê? Para que judeus e não-judeus estivessem debaixo da desobediência, cada um em seu tempo, mas também que judeus e não-judeus recebessem misericórdia, cada um em seu tempo. 33. Aí ele finaliza com um belo louvor. A respeito de tudo que ele está falando, a respeito da eleição, sabe, de Israel, a eleição das pessoas que Deus se afeiçoou. Aí ele diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele ficou de boca aberta. Essa revelação, não é? A respeito do plano de Deus, da eleição de Deus, da bondade, da graça, do amor dele se afeiçoar por pessoas, dele escolher os patriarcas, escolher Israel, não é? Israel manter-se, ou a maioria manter-se resistente, Deus mesmo assim está fiel ao seu chamado e escolha e de algum modo prometer, até na antiga aliança, no Antigo Testamento, melhor dizendo, que iria trazer Israel de volta, ou seja, completar o número de escolhidos dentro de Israel. Isso tudo é maravilhoso. Aí Paulo finaliza, quão grandes são as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões, seus caminhos. Tão grande. E a gente é tão limitado. Nosso sistema cognitivo, de raciocínio, pensamento, a gente não consegue ir tão longe. Nossa cabeça não consegue ir tão longe nessa grandeza. Aí vem o 34. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Olha que lindo, que lindo, que lindo. Ele citou Isaías 40, 13. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Ele acabou de citar Jó 41, 11. Ele está citando, né? Isaías e Jó. E aí vem o versículo 36. Pois todas as coisas vêm dele, existe por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Eu quero que você pense algo comigo aqui. Se o nosso sistema cognitivo não consegue ir tão longe, se nós temos uma limitação natural de entendermos completamente Deus. Porque a sabedoria dele é infinita, o conhecimento dele é infinito. A grandeza dele se percebe nisso também. Sabe o que a gente tem que fazer? Como o apóstolo Paulo. Quando a gente não entender, a gente confia. E a gente louva a grandeza e a sabedoria de Deus. Vai acontecer isso. Porque quando Paulo fala a respeito da eleição, né, do povo de Deus, Israel, Deus se afeiçoar pelos escolhidos, né, garantir que eles se chegarão a ele, tudo isso para nós vai muito longe, né? Mas no nosso dia a dia a gente percebe muitas coisas de Deus, da grandeza e sabedoria de Deus, e muitas vezes a gente não entende. Eu me lembro uma vez que eu vi uma ilustração, foi o pastor Ricardo Agreste. Ele disse o seguinte, olha, quando você olhar, imagine você vendo uma arte, está toda rabiscada. Você não está entendendo os rabiscos da vida, você não está entendendo. Por quê? Porque você está ali envolvido com aqueles rabiscos. Mas saiba que Deus, Ele está lá no seu alto e sublime trono, fazendo uma arte. Para nós um rabisco, para Deus uma arte. E quando você não entender os rabiscos, confia no artista supremo, na sua grandeza, sabedoria e bondade.
E aí finaliza. Quando você não estiver entendendo as coisas, diz assim: louva o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como Paulo fez. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Carta aos Romanos é revigorante. Ó Deus, nos ajuda a confiar. Existem vezes que os rabiscos da vida, para nós são rabiscos, mas para o Senhor é uma arte linda. A gente está envolvido nesses rabiscos, mas o Senhor está muito alto e grande. Então nos ajuda a confiar, Senhor. E sobre todos que estão nos acompanhando agora, que essa pessoa seja renovada na fé e que o Senhor conduza essa sua ovelha a uma confiança no Senhor. Oramos por Israel. Ó Deus, completa o número dos judeus. Aliás, completa o número dos não-judeus e provoca uma conversão em massa entre os judeus. Salva Israel, Senhor. Salva os judeus. Ó Deus, que haja paz em Jerusalém. Salva os judeus, Senhor. Porque por causa dos patriarcas, o Senhor os ama. E o seu chamado e suas bênçãos, o Senhor não revoga. Então, aqui está um não-judeu clamando, um não-judeu do Senhor, que crê no Messias, clamando pelos judeus que não creem no Messias. Converte esses judeus, Senhor. Leve-os aos pés do Messias, de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graça e paz. Oração do dia, chame mais um para se unir a nós. Deus abençoe.